A expressão que eu vou mostrar nesse vídeo é quase como uma previsão do futuro, para quando você sabe que alguma coisa pode dar errado. Eu sou o Eli Ribeiro, sou motion designer, falo sobre expressões e automações no After Effects, e existem algumas automações que a gente faz que o After, em algum momento na execução, pode apresentar um erro. E não necessariamente que seja um erro de código da expressão que a gente escreveu. Existem casos que o input de dados que a gente dá para aquela expressão não são os adequados para que ela saiba o que ela tem que fazer. E é nesses casos que a gente vai usar o try. Quando a gente identificar uma expressão que possa, por alguma razão, não conseguir executar a tarefa dela, a gente vai mandar ela tentar fazer isso, mas vai dar também uma alternativa para caso ela não consiga. Mas se liga que o try não serve para simplesmente apagar erros de expressão. Eu vou te mostrar como ele funciona e quais são as situações certas que a gente deve usar. Para a gente ter uma abordagem inicial de como funciona essa expressão aqui, eu vou reproduzir esse projeto do canal Yucra Media. É um canal muito conhecido, provavelmente aí toda a galera do motion design conhece, do Sergey, né? Tem nome diferente ali. Mas ele já postou um vídeo no canal dele falando exatamente sobre essa mesma função, sobre essa mesma expressão e usou esse projeto aqui. Eu vou reproduzir esse projeto porque ele é muito simples, ele é objetivo e fácil da gente ter uma primeira abordagem para entender como funciona essa expressão. Depois que a gente tiver essa primeira visão, a gente vai expandir o uso dela aqui num projeto autoral, vendo como a gente pode aplicar isso de outras formas, beleza? Então, qual é a ideia aqui, ó? A gente tem ali uma sigla e 2 palavras. A ideia desse projeto é que essa sigla seja formada pelas iniciais dessas 2 palavras que estiverem escritas aqui embaixo, tá? Então olha só, eu vou expandir aqui a layer da sigla, aqui no Source Text, Alt pressionado, clico no reloginho, vamos começar aqui a escrever, ó. Eu vou primeiro criar uma variável para a gente pegar o texto que tiver escrito naquela camada ali embaixo, né? Como é que tá? Não tá aparecendo. Ah, agora apareceu. Ó, vamos criar uma variável para a gente pegar o texto que tiver escrito nessa camada aqui embaixo, tá? Então, ó, layer text.sourceText, beleza? Agora eu vou criar 2 outras variáveis para a gente pegar as iniciais de cada uma. Então, ó, eu vou pegar aqui sigla 1, vou criar aqui uma variável chamada sigla 1, e desse texto aqui, ó, então vou botar T, a gente vai dar um split entre, entre aspas, espaço, e aqui dentro eu vou colocar 0, né, entre os colchetes, 0. O que que significa esse split espaço 0? A gente está pegando esse texto e separando eles em elementos. Separando o quê? Qual é o item que está servindo como separador desse texto? Aqui a gente definiu como sendo o espaço. Aqui, como a gente tem um espaço só, a gente está dividindo ele em 2 partes, né? A primeira palavra e a segunda palavra. Só que essa contagem de palavras, ela é feita a partir do valor 0. Então, a primeira palavra tem valor 0, a segunda palavra tem valor 1. Então, até se eu soltar aqui já a expressão aqui do jeito que ela está, ó, eu vou até tirar aqui a máscara, ele está escrevendo ali, ó, a primeira palavra, porque a gente usou o separador espaço e pegou o item 0, que é a primeira palavra. Se eu trocasse aqui para 1, ó, por exemplo, ele ia trocar e ia pegar a segunda palavra, beleza? Então, ó, a gente pegou aqui o texto, usou o split com o separador do espaço e vai pegar a primeira palavra. Mas a gente não quer a palavra inteira, a gente quer só a primeira letra. Então, depois disso aqui, aqui no final, a gente vai botar mais um ponto e vai fazer o seguinte, ó. Char at. O que que significa? A gente vai pegar o caractere, né, a letra at que tiver na posição, e a gente aqui vai definir qual das letras a gente quer pegar. Esse códigozinho aqui serve exatamente para isso, o caractere na posição, e aqui a gente vai fazer a mesma coisa, vou colocar 0, porque essa contagem é feita da mesma forma, ela começa no valor de índice 0. Então, ó, aqui o M seria o caractere de valor 0,
o de valor i, o O de valor 1, o T de valor 2 e assim por diante. Então, ó, se eu soltar aqui, ele já está pegando ali a primeira letra da primeira palavra, tá? Se eu trocar aqui, ó, para 1, por exemplo, ele já vai pegar o O, o 2 aqui tem que ser o T, ó, vamos testar. O 2 tem que ser o T e assim por diante, beleza? Então, o que a gente fez aqui no início? Já pegamos todo esse texto, separamos ele primeiro em palavras, separada por espaço, ó, e a gente pegou a primeira palavra, lembrando que a contagem começa em 0, então aqui é a palavra 0 e aqui é a palavra 1, e depois a gente pegou a primeira letra dele, ó, então tem que ser aqui 0 para pegar a primeira letra. Para a gente pegar a primeira letra da segunda palavra, é praticamente igual, ó. A gente pode até copiar isso aqui, criar uma segunda variável, e aqui, ó, ao invés de 0, eu vou pegar 1, que é a segunda palavra, e vou deixar aqui o caractere at 0 também, para a gente pegar essa primeira letra, certo? Vou expandir aqui, ó. No final, eu vou mandar ele escrever o quê? Os dois. Vou mandar ele escrever S1 mais S2. Agora, quando eu solto, ó, pronto, eu já tenho as duas palavras, as duas letras ali, das duas primeiras letras das duas palavras, né? Se eu escrever aqui de novo, ó, Michael Jordan, ó, já escrevi até errado, Michael Jordan, pronto, ó, MJ, posso escrever meu nome, Yuli Ribeiro, ó lá, YR, Yuli Ribeiro. Então, a sigla está funcionando quando a gente tem duas palavras. Agora, se a gente apaga isso aqui, ó, se eu tiver uma palavra só, ele acusa um erro, tá vendo? Se a gente abrir isso aqui, ó, expandir, eu posso até abrir esse erro, visualizar esse erro aqui direto no alerta ou aqui pela lupinha, ó. A lupinha, se a gente tivesse com isso aqui fechado, a lupinha serve para a gente localizar aonde está o erro, tá? Então, ó, se eu clico aqui, ele vai me dizer aonde está o erro e qual é o erro, tá vendo? Isso aqui é muito importante para a gente, apesar de chato, né? A gente vê que tem um erro no nosso projeto, isso aqui é uma ferramenta muito útil para a gente identificar qual erro está acontecendo e tentar resolver. Então, ó, ele diz ali que na propriedade source text da camada sigla, ele não consegue ler uma propriedade, está tentando pegar ali o caractere dessa linha aqui, ó, S2, e não está conseguindo, né? Se eu clicar aqui também, ó, não consegue ler as propriedades porque estão indefinidas, não consegue ler o caractere. Por quê? Porque isso aqui está tentando pegar o primeiro caractere da segunda palavra, e a gente não escreveu segunda palavra nenhuma aqui. Então, por isso que ele está dando erro, ele não sabe o que pegar, de onde pegar, né? E é aqui que a gente vai usar a expressão que a gente vai ver nesse projeto, que é o try. A gente vai mandar ele tentar fazer isso aqui e dar uma solução caso encontre esse erro. Então, olha só, eu vou até descer a linha aqui e posso escrever, ó, try, abre chaves. Então, eu estou mandando ele fazer o seguinte, ó, tente, estou mandando essa expressão, tentar pegar a primeira letra da primeira palavra e a primeira letra da segunda palavra. Aqui dentro, a gente pode escrever qualquer coisa. Você pode escrever uma função, você pode escrever um if-else, você pode escrever a função que você quer que ele execute, que você tenha noção de que possa ter algum erro, que você entenda que em algum momento, quando o seu usuário estiver executando isso aqui, ele pode não conseguir encontrar a informação que ele precisa para executar. Por isso a gente manda ele tentar. Então, ó, tente pegar as duas primeiras letras, né? E caso você consiga, você vai fazer essa soma. Então, a gente fez aqui a primeira condição para ele tentar, pulo linha e vou fechar o colchetes ali. Então, é isso aqui que ele deve tentar fazer. E se ele não conseguir? A gente vai escrever isso agora, ó. Catch, abro parênteses, erro. Pode escrever erro assim mesmo, tá? ERR. O que significa? Vai ser justamente a alternativa se ele não conseguir fazer isso aqui. Então, ó, tente executar isso aqui. Caso você não consiga, a gente abre chaves de novo e aqui a gente vai dar a alternativa para ele. Então, ó, eu posso fazer
vou deixar assim, ó, só duas aspas, que eu estou dizendo o quê? Tente fazer isso aqui, se você não conseguir, você fica em branco. Então, ó, quando eu soltar, você vê que já sumiu ali. Por quê? Ele não está conseguindo executar alguma coisa aqui dentro. Ele não vai te dizer o que ele não está conseguindo. Ele está tentando isso aqui tudo, tá vendo? Tudo que está aqui dentro ele está tentando fazer. Alguma coisa ele não conseguiu e pegou um erro. Como ele está pegando um erro, não está conseguindo executar isso aqui, ele está imprimindo vazio, tá? A gente pode também fazer o seguinte, ao invés de você imprimir vazio, imprime só a primeira letra. Por quê? Eu sei que o meu usuário ele pode escrever uma palavra só. E provavelmente o erro que ele vai encontrar vai ser na segunda palavra, que pode não ter uma segunda palavra. Ou então o meu usuário pode estar no meio do texto ainda, posso estar escrevendo ainda a primeira palavra, ainda vou escrever a segunda. Então ele vai acusar o erro enquanto você estiver escrevendo ainda a primeira. Mas não precisa acusar um erro, né? E você pode ter uma alternativa a isso. Então, ó, se você não conseguir pegar as duas, escreve só a primeira. Agora, quando eu soltar, olha lá, já tem a primeira letra. Eu posso escrever aqui, ó, motion, olha lá, já vai pegar a primeira letra. Quando eu começo a escrever a segunda, já aparece a segunda e agora ele não acusa mais erro nenhum. Tá vendo, ó? Vamos escrever aqui de novo, o quê? Lewis Hamilton, olha lá. Lewis Hamilton, ele pega as duas letras. Se eu escrever uma só, ele vai deixar só a primeira letra, tá? Então, a gente definiu aqui, a gente percebeu, identificou uma possibilidade de uso da expressão que a gente usou, em que poderia causar um erro, que seria a hipótese de não ter uma segunda palavra, do meu usuário escrever só uma primeira palavra, e a gente criou uma alternativa para isso. Então, ele vai tentar pegar a primeira letra das duas palavras. Caso ele não encontre, porque no caso ele não vai encontrar a segunda palavra, ele vai imprimir só a primeira, certo? Aqui, ó, Yuli Ribeiro, e aí tá ali, ó. Se eu escrevo um só, vai só a primeira letra, tá? Essa é a forma que funciona de maneira bem simples, bem básica, o try catch, certo? Quando a gente cria alternativas para uma hipótese de erro de uma expressão. Vamos agora aplicar isso aqui num projeto autoral nosso e ver como isso aqui pode funcionar de outras formas. Eu estou aqui com a já famosa tarja do primeiro vídeo aqui do canal, a tarja onde a gente construiu ali usando o seletor de imagens controlado por uma camada de texto, né? Eu acho que eu devo falar dessa tarja aqui em praticamente quase todos os vídeos, mas é porque realmente é uma expressão, um recurso muito útil que eu uso muito nos meus projetos, e está ele aparecendo aqui de novo, e a gente vai usar esse mesmo projeto agora para, enfim, aplicar melhor, mais a fundo a questão do try, tá? Olha só, então aqui a gente tem um texto ali que está controlando todos esses elementos aqui da tarja, não só a foto que está sendo exibida ali, mas também as cores, ó, a cor do próprio texto, a cor dessa tarjinha, o número e a cor desse próprio número. Tanto que se eu trocar o nome do piloto aqui, ó, Norris, por exemplo, você vê que já mudou tudo, ó, mudou o número que estava ali, mudou a foto, mudou as cores desses elementos. Só que, se a gente escrever uma outra palavra aqui qualquer, ó, Verstappen, você percebe que no meio do caminho ele já acusa ali uma série de erros. Tá vendo? Ó, Verstappen, e só quando eu escrevo a palavra certa no final das contas, de algum piloto que está contemplado dentro do projeto, é que ele some os erros e, enfim, aparece tudo certinho. Se eu escrever o nome de algum piloto que não tenha, ó, se deixar ali apagado, você vê que voltam todos os erros. Se eu botar um piloto que não está contemplado no projeto, a Barrichello, ele não vai aparecer, tá vendo? Eu posso escrever, se escrever algum nome errado, Hamilton, ali não apareceu, tá vendo? Mas se eu corrijo, ele já aparece tudo certinho. Como é que a gente pode criar aqui um cenário previsível para esse tipo de erro, para caso o usuário venha escrever algum nome errado, para caso o usuário escreva o nome de um piloto que não está contemplado, ao invés de ficar aparecendo ali essas questões de erro, ó, se eu escrever Gabriel Bortoleto, nem vai caber direito, ó, tá vendo? Não aparece nada, só vai aparecer se eu escrever corretamente, ó, Bortoleto, aí apareceu. Como é que a gente pode criar um cenário de erro para isso aqui, para não ficar
esse visual mais, preocupante, né, digamos assim. O usuário vai ver aqui, ó, se eu escrever Yuli, ele vai vir aqui, vai escrever errado, ó, vai aparecer ali uma série de erros. Isso é ruim para o usuário, né? Não vai saber o que está acontecendo, vai tentar consertar, pode acabar estragando o projeto. A ideia é que a gente faça isso aqui, ó. Quando eu escrevo algum nome que não está contemplado, ó, ao invés de aparecer o erro está aparecendo dessa camada aqui, ó. Vou até escrever, ó, Hamilton, some o erro. Nesse outro projeto aqui, ó, se eu escrevo um nome que existe, ele aparece. Se eu escrevo um nome que não existe ou algum nome errado, ó, ele cria todo um visual ali de erro, tá vendo? Fica tudo cinza, o número fica zero, uma foto vazia e não aparece erro nenhum. Isso aqui é um indicativo visual para o seu usuário de que tem alguma coisa errada, né? Que ele escreveu errado, enfim, e fica menos assustador, digamos assim, para ele, né? Fica menos preocupante. Então ele vai poder procurar uma solução para isso aqui. Como é que a gente cria esse cenário de erro previsível? A gente vai voltar aqui, ó, e vamos construir isso aqui. De que maneira? Primeiro vamos entender como está funcionando toda essa automação, ó. Se eu expandir aqui primeiro a foto, eu vou clicar na composição, dou 2 cliques na tecla E, tá? Que aí ele vai expandir todas as expressões que tiverem escritas aqui. O que está sendo feito? Ó, eu criei uma variável T, onde eu estou pegando o texto que está escrito aqui, nessa camada de texto, ó, na camada nome, certo? Que é essa camada aqui. Estou deixando ela toda em caixa alta e estou indo buscar lá na composição pilotos aula, que é essa composição das fotos aqui, a camada que tiver nomeada com esse mesmo texto aqui, que tiver o nome que eu escrevi aqui, e estou buscando o endpoint dela, beleza? Eu não vou me aprofundar muito nisso aqui. Se você quiser saber como funciona melhor, eu vou deixar aqui o link e o card para esse projeto aqui mais dissecado, certo? Então, ó, aqui dentro, ele está procurando a camada com o nome que a gente escrevia ali. Aqui a gente escreveu Hamilton, ele encontrou aqui a camada Hamilton, tá? Só que, se eu escrever um outro nome, por exemplo, Yuli, aqui ele não está encontrando nada, não tem uma camada Yuli aqui. Da mesma forma, ó, você percebe que apareceram 6 erros, tá? Eu posso, ó, o primeiro erro, eu posso expandir, ele me jogou para cá, ó. Na camada nome é o quê? Tem aqui um fio, um efeito, ó, de fio, que é justamente porque está definido a cor dele, e ele está fazendo aqui, ó, a mesma coisa, está pegando aquele texto e está procurando numa camada com esse mesmo nome um efeito cor. Olha só, se eu voltar aqui para Hamilton, o que ele está fazendo? Ele encontrou uma cor. Por quê? Ele encontrou a camada Hamilton aqui dentro e você vê ó, que em cada uma dessas fotos tem não só um efeito ali, um controlador de cor, mas um slider com um número. É daqui onde ele está pegando essas informações de qual cor ele tem que aplicar em todos aqueles elementos e qual é o número que ele vai colocar ali no cantinho, tá vendo? Ó? Então, esse controlador de cor aqui de cada uma delas, ó, então do Hamilton aqui, por exemplo, que é o vermelhinho ali da Ferrari, é o que está definindo a cor do texto, a cor da tarja, a cor do número. É o mesmo efeito aqui, ó, de fio com esse código buscando aquele controlador de cor, está aplicado nessa tarja aqui, ó, do duplo clique no E de novo, ó, tem a mesma coisa na cor da tarja, ó, o mesmo efeito. Aqui no número, se eu der duplo clique, a mesma coisa, ó, tem um efeito de fio com a mesma expressão. E aqui no número, ele está, ó, já está até aqui com try. Eu vou apagar para a gente reescrever isso aqui certinho do início. Ó. Mas ó, ele está pegando o texto, está indo lá na conta pilotos, está achando a camada Hamilton e está buscando o slider com aquele número. Aqui no Hamilton, ó, se eu voltar aqui, está número 44. Aqui, quando escreve Hamilton, está 44. No Verstappen é número 3. Então, se eu escrevo aqui Verstappen, ele está pegando 3, porque ele está pegando do slider da foto do Verstappen, né? Do Hamilton 44, do Bortoleto 5, do Norris 1 e assim por diante. Então, esses efeitos aqui é o que estão controlando todas essas modificações, tá? Só que, como a gente viu, se eu escrevo uma camada que ele não encontra, se eu escrever Yuli, não tem nenhuma camada nomeada Yuli aqui, ele não só
sabe, não vai ficar sem saber o endpoint, né, qual foto ele tem que colocar, como ele também não vai ter, qual cor nem qual número ele vai colocar. Então o que que a gente faz aqui para, enfim, para ele criar ali uma alternativa quando ele tiver erro? Vamos usar o try em tudo isso aqui, tá? Ó, então vamos começar pela foto. A gente vai colocar aqui, antes do texto do endpoint, né, que é onde ele vai encontrar qual é a foto certa, eu vou escrever try, posso mandar ele tentar procurar o endpoint dessa camada, só que eu sei que existe a possibilidade, é um erro previsível dele não encontrar, porque existe a possibilidade do usuário escrever um nome que não existe ou escrever algum nome errado. Caso isso aconteça, ó, eu posso fechar, mandei ele tentar aquilo ali. Caso isso aconteça, ó, ou seja, caso ele encontre um erro, e aqui a gente vai pensar na alternativa. Posso fazer o quê? Eu posso mandar, por exemplo, ele ir lá para o final da composição. Ele vai botar um time remap de um tempo onde não tem foto nenhuma. Então, eu posso botar, por exemplo, no segundo 10. Ó, o que que acontece? Foi para um frame vazio. Se eu vier aqui, ó, no segundo 10, ó, tá vazio. Lá para frente, ó, não tem nada. Eu mandei ele vir aqui, ó. Quando você não encontrar foto nenhuma, você vai definir segundo 10. Então, ó, quando eu venho aqui, ele está lá em 9,29 já, ó, que é o 10, né? E está imprimindo nada. Tá vendo? Só que pode ficar mais interessante isso aqui, né? Vamos primeiro ver as outras, ó. Por exemplo, o número, eu posso mandar ele fazer o quê, ó? Tentar pegar ali um slider, se ele encontrar. Se ele não encontrar, ó, fecha isso aqui. Se ele encontrar um erro, eu posso mandar esse número ser, como isso aqui é uma camada de texto, né? Eu posso mandar ele botar, ó, XX. Então, ó, vai aparecer ali XX de erro, né? Ó, vou até maiúsculo para ficar mais interessante. Pronto. Tá vendo? As cores, por exemplo. Aqui eu posso definir uma cor default, ó, uma cor qualquer aqui. Vamos botar aqui uma cor qualquer, ó, uma cor bem chamativa para ser de erro, tá vendo? Eu posso mandar ele tentar pegar aquela cor. Se ele não conseguir, se ele encontrar um erro, eu mando ele usar a própria cor que a gente definiu aqui. Então, ó, velho, essa própria cor aqui. Então, ó, saiu, vai ficar aquela cor. Essa mesma expressão aqui de cor eu posso copiar, vou colar aqui para a cor da tarja, vou colar para a cor do nome. Então, aqui dentro tem uma expressão de cor para o nome. O que mais? Ó, vamos procurar aqui quais são os erros. Ó, tem 2 erros. Eu posso abrir com a lupinha. Tem um erro aqui, ó, na, na, na outra camada de foto, que dava o efeito de preenchimento ali. Um efeitinho visual só, também de cor, ó. Então, eu posso colocar a mesma expressão de cor, e aqui era a mesma que a expressão do time remap, né? Porque são as duas fotos iguais. Ó, vou até escrever aqui de um piloto Hamilton. Tá vendo? Essa segunda camada aqui serve para fazer esse efeitinho de cor ali, só da transição. Então, elas duas têm que imprimir a mesma foto, né? Então, essa mesma expressão aqui do time remapping da foto final, eu posso copiar e colar aqui também. Então, agora, ó, a gente já escreveu, já colocou o try em todas as expressões. Agora, se eu escrevo errado, ele já fica ali sem erro, porque ele sabe o que ele tem que fazer em todas essas situações. No número, se ele não encontrar, ele vai colocar XX e vai deixar aquela cor default. O nome é a mesma coisa. Ó, cadê o nome? Eu posso definir que a cor default do nome vai ser outra, ó, vai ser branco. Eu posso definir que a cor default da tarja vai ser outra também, ó, vai ser essa aqui. Tá vendo? Porque ele está imprimindo, ó, sempre o velho. Se ele não encontrar aquele efeito de cor em uma camada com esse nome aqui, ele vai deixar a própria cor.
e as fotos a gente está mandando ele jogar lá para o segundo 10, né. E agora como é que a gente faz essa cena aqui de erro, né, para ficar mais bonitinho, mais organizado? A gente vai criar justamente o cenário de erro. Então, ó, eu vou abrir aqui a pré-comp das fotos, vou duplicar uma delas, ó, posso arrastar isso aqui para cá, vou escolher uma delas, vou escolher aqui a do Hamilton, tá? Vou jogar ele aqui para baixo e vou nomear ele como sendo a camada erro, tá? E aí a gente vai fazer o seguinte, eu vou vir aqui nos meus efeitos e vou aplicar um efeito de fio nele, ó, para ele ficar com uma cor sólida, preenchida, ó. Fio, posso colocar ali um tom de cinza para ficar um tom neutro, um tom com cara de erro realmente. E como a gente copiou aqui dessa camada, ela já tinha ali um controlador de cor, um controlador de número, eu posso definir que essa cor que vai controlar todos os elementos vai ser essa mesma cor aqui que a gente definiu de preenchimento e o número vai ser 0, tá? Então a gente volta para cá e agora vamos, ó, reescrever isso aqui. Então, ó, eu posso vir na camada da foto e ao invés de mandar ele ficar no segundo 10, quando ele encontrar um erro, eu posso ele mandar ficar na camada, ó, ao invés dele, a camada T aqui no caso ele não vai encontrar, porque não tem esse nome, né? Então ele vai tentar isso aqui, não vai encontrar, então ele vai para o endpoint da camada erro. Agora quando eu saio, ó, já está aparecendo aquela primeira camada. Eu forço ele a vir para esse ponto aqui, que vai ser o meu ponto de erro. Essa expressão aqui eu posso copiar aqui para o time remapping. Então agora, ó, as duas já vão estar ali, tá vendo? Ó? Já tem as duas camadas imprimindo a mesma foto, que é a foto de erro. E agora a gente vai aplicar essa mesma alternativa de erro para as outras expressões. Então aqui, ó, aqui na cor, por exemplo, ao invés dele tentar pegar a cor, o efeito do controlador cor, a cor do controlador cor da camada do texto aqui que tiver escrito, no caso ele não vai encontrar, ele vai pegar essa mesma cor da camada erro. Agora, ó, você percebe que as duas aqui, eu posso até desligar essa, ó, que seria a foto final, você vê que a foto da máscara já está com efeito também. Essa mesma de cor aqui, ó, eu posso aplicar aqui no texto, ó. E agora o texto fica da mesma cor. Aqui o número, a mesma coisa, ó. Posso ver aqui na cor do número, ao invés dele encontrar a cor da camada com esse nome, ele vai pegar de forma forçada, né, a cor da camada que tiver ali no erro. Ele está pegando isso aqui, ó, essa camada aqui, esse efeito de cor, tá vendo? Porque, ó, é o efeito nomeado como cor. Então é esse aqui. Esse fio é o que está pintando essa camada, mas o que está controlando tudo aquilo lá de cor é esse controlador aqui, tá? Ó, então, onde é que tem mais cor para a gente aplicar? É aqui, ó, na tarjinha ali. Eu posso vir aqui, colar aqui também, beleza. E agora o número, ó, a gente definiu aqui que o número do erro era 0. Então eu posso vir aqui no número, ó, no source text, ao invés dele pegar o número do slider da camada que tiver esse nome, ele vai pegar, da mesma forma que os outros, aqui a camada erro. Ó, erro. Agora, quando solta, a camada, o número ali agora vai ser o número 0, tá vendo? Então agora, se eu escrever o nome de um piloto que esteja aqui dentro, ó, quais são? Norris, Bortoleto, Verstappen, Hamilton, tá vendo? Então se eu escrever aqui Norris, ó, vai aparecer a foto não apareceu, eu podia desligar daqui, ó, agora tá certo. Ó, vamos recolher isso aqui para ficar melhor. Então, ó, Norris, vai aparecer tudo certinho, as cores dele, a foto dele, vai aparecer para o Hamilton. Opa, ó, tá vendo? Se eu escrevi até errado, eu escrevi, ó, Hamilton,
E ele, o que que fez? Já deixou ali um cenário mais amigável para o usuário, com um visual de erro, que o usuário vai ver: "Opa, tem alguma coisa errada, não apareceu a foto do piloto que eu queria, o número não está nada, está tudo com um tom de cinza, mas não aparece, ó, um erro no seu projeto", né. Isso torna o seu projeto mais amigável para o usuário. Quando o usuário vê aqui, ó: "Opa, escrevi errado", ele vem aqui e conserta, agora sim, vai aparecer a foto do Hamilton, vai aparecer a foto do Verstappen, mas enquanto ele estiver no meio do caminho, ó, Bortoleto, ele não vai ter aquele susto ali do alerta de que tem algo errado. Ó, ele pode vir e continuar escrevendo normalmente, Bortoleto, e vai aparecer a cor. Se eu quiser alterar essas informações, é só eu vir aqui, ó, e ver que quando eu escrever Bortoleto, ele não só vai jogar um endpoint para cá, mas ele vai definir essa cor para os elementos e esse número. Eu posso vir e buscar agora que o Bortoleto mudou de equipe, né, ele está numa equipe que é mais acinzentada, né, mais escura, ó, então eu posso botar ele mais para cá, acho que não vai dar nem leitura lá, eu vou botar mais clarinho. Então, ó, mais para cá, e o número do Bortoleto agora vai ser o número 10. Então, ó, troquei, quando eu venho aqui e escrevo Bortoleto, ó, trocar as cores da equipe dele, trocou o número dele, e da mesma forma, quando tiver algum nome errado, então se eu botar aqui Yuli Ribeiro, que está longe de ser um grande piloto, você percebe agora então que tem esse cenário de erro mais amigável para o seu usuário. A gente finalizou aqui então a tarja, criando esse cenário de alternativa de erro, usando o try, catch ali para esses elementos aqui dentro desse projeto de automação. Mas antes de encerrar o vídeo, tem uma explicação muito importante em cima dessa expressão, que é a seguinte: ela não serve para a gente simplesmente sumir com um erro quando aparece ali. A gente escreveu uma expressão, apareceu uma tarja de erro. Eu não vou simplesmente jogar o try para aquele erro subir, né? Porque o try, ele não vai te mostrar aonde está o seu erro, né? Ele não serve para você simplesmente sumir com o erro. A gente vai usar essa expressão quando a gente tiver mapeada as opções de uso dessa automação que podem ter uma possibilidade de erro. Então aqui eu posso perceber que em algum momento o meu usuário não vai escrever o nome certo, seja se ele escrever de fato um nome errado ou até no meio do caminho, ó, ele não terminou de escrever ainda. Então, isso é uma possibilidade de erro. Então, é nesses casos que a gente consegue mapear uma possibilidade em que o script não, desculpa, que aquela expressão não vai conseguir executar aquela tarefa, é que a gente usa o try. Se a gente usar ela simplesmente para sumir com a expressão, a gente perde a referência de onde está o erro e a possibilidade de consertar. Por exemplo, ó, se eu vier aqui no Hamilton e apagar um número, ó, apaguei o slider do número dele. Todos os outros, ele sabe qual número ele vai imprimir, do Hamilton ele não sabe. Então, ó, ele vai vir aqui e vai imprimir o 0. Tá vendo? Ó? O Hamilton vai estar sem número. Se eu escrever ó, Verstappen, vai estar tudo certinho. Agora, se eu voltar para o Hamilton, ele vai colocar a foto certa, o nome certo, as cores certas, ó, o número está na corzinha certa, mas não está imprimindo o número certo. E da mesma forma, não está aparecendo a barrinha de erro aqui. Por quê? Porque aqui eu vim no source text e coloquei um try e simplesmente falei, ó, tente achar esse número, se você não conseguir, pegue o número da camada erro. E o try ele não vai me acusar qual é o erro que está ali dentro do que ele tentou fazer, né? Eu dei uma função para ele só, tente procurar isso aí. Não vai encontrar, ele não vai me dizer o porquê que ele não encontrou, né? Se o nome dessa camada está escrito errado, se essa camada não existe, né? Então, essa camada, essa expressão não pode ser usada simplesmente para a gente suprimir erros. Ela tem que ser usada com muito cuidado e muito bem pensada nesses casos onde a gente consegue mapear possíveis cenários de erros. E aí sim a gente criar alternativas para aquela expressão, saber o que ela tem que fazer caso encontre esse cenário de erro. Bom, agora sim, explicação feita, a gente vai chegando ao final do vídeo. Deixa aí nos comentários se você ficou com alguma dúvida e como isso aqui pode ser útil nos seus projetos, como você vai usar o try ali nas suas automações para criar
essas alternativas para erros. Muito obrigado por você assistir esse vídeo até aqui. Até a próxima. Valeu e tchau!